Interessante quando a gente traz aqui a nossa norma, né? A gente acabou ficando meio que um pouco no meio do caminho entre aquilo que seria o sexto método, né? Que é um modelo Isso. que é adotado por alguns países latino-americanos, em que existe a obrigação de você fazer a comparação de preço, em alguns países até de maneira bastante rígida, né? Pegando ali a data do embarque e trazendo ali limitações para a aplicação, e aquilo que existe em outros países, né? Em que não tem, por exemplo, uma preferência, ou não é indicado uma preferência para a aplicação de qualquer método. A gente ficou ali no meio do caminho, ou seja, dizendo que existiria ali uma preferência pela aplicação do método PIC, né? O que é algo que, em certa medida, talvez não precisasse nem ser dito, porque, em se tratando de commodities, é natural que a primeira opção do contribuinte, a primeira avaliação que ele vai fazer, não a primeira opção, mas a primeira avaliação que ele faça, é exatamente buscar a cotação comparável no mercado, porque isso aí é mais cômodo. Mas não existe nenhuma garantia de que isso vai acontecer na prática, por diversas razões. A gente pode ter, por exemplo, um produto que é negociado, né, no mercado, que tem cotação de mercado, mas esse mercado ele não oferece uma liquidez adequada para aquele produto. Então, eu tenho a cotação, mas não em uma liquidez suficiente que me permita fazer uma avaliação justa da transação, uma avaliação arm's length. Por outro lado, quando eu recorro também para publicações, eu posso ter a cotação na publicação, mas aquela publicação ela me trazer, por exemplo, um período de apuração da cotação distinto. Então, eu realizo operações diárias, mas a publicação me traz uma cotação mensal ou semanal. Eu também acabo tendo dificuldade. Então, nessas hipóteses, o contribuinte terá dificuldade em aplicar o método PIC por ausência de comparáveis ou porque ele conclui que o comparável não é um bom comparável. E nesse caso, ele precisa de fato, vai precisar de fato justificar para a autoridade fazendária que as razões que levaram a essa não escolha do método PIC. A gente tem um ponto interessante na MP, porque ela qualifica o método PIC como método preferível, né? E na sequência ela coloca aí todos os métodos mais ou menos no mesmo patamar. Ela coloca todos no mesmo patamar. Então o contribuinte ele tem ali a liberdade para escolher o método, mas quando fala que escolher, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra escolher, porque não escolher no sentido que a gente tem hoje, né? Do livre, eu posso escolher aquele que Hum. me traz o menor ajuste, por exemplo. Não é isso. Eu posso fazer a escolha levando-se em consideração os critérios da minha transação, ou seja, a escolha, a definição vai ser por aquele método que vai me apresentar um resultado que se aproxime mais de uma lógica arm's length. Então não tem sentido, por exemplo, a gente aplicar um cost plus para commodity, porque existe uma desconexão muito clara entre o custo de produção, né, e o preço da commodity. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um TNMM, faz sentido, até dentro do próprio contexto de teste do pare. Né? Se você tem se a entidade brasileira está transacionando com uma trading company, é natural que essa trading company ela tenha uma atividade menos complexa. Então, eu vou escolher a trading company para fazer essa avaliação e eu posso me valer do método TNMM para fazer essa avaliação. Então, a gente talvez aí possa fazer alguns ajustes nessa direção para melhorar um pouco mais a norma e evitar, sobretudo, aspectos de insegurança jurídica, que seria qual? Seria a autoridade fazendária, no momento de uma diligência, fala, não, o método PIC é preferível, né? Eu formei aqui um julgamento, eu, autoridade fazendária, com base em premissas pré-estabelecidas, eu consigo aplicar o PIC, né? E exigir que o contribuinte se siga o mesmo caminho, quando ele tem ali um caminho que talvez até se aproxime mais de uma lógica arm's length. Eu acho que o ponto central é esse, é você buscar o caminho que se aproxime mais de uma lógica arm's length. Se vai ser pelo PIC ou se vai ser pelo outro método, tem problema, desde que a gente tenha os elementos para sustentar isso.